Então, vamos passar mais alguns pontos que às vezes trazem desafios para a relação de casal. Você já sabe que desprender-se da família de origem é um dos principais, porque tudo que você criticou na família do seu pai e da sua mãe, você repete agora na sua família atual. E quando existem essas críticas, é muito natural que a gente inverta os papéis na nossa família atual. Então funciona assim: se eu tenho um parceiro e critiquei os meus pais, então agora nem sempre eu vou confiar nele, nem sempre eu vou conseguir reconhecer a força que ele tem. E aí eu vou exigir dele o que talvez ele não tenha, ou que talvez nem seja necessário para mim. Sabe por quê? A força da mulher dela vem de todas as mulheres da família dela. Então eu, Mirella, sou a soma da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó e todas as outras mulheres. E o meu parceiro é a soma do pai, do avô, do bisavô dele. A força feminina vem da mãe, a força masculina vem do pai. A mulher que critica a própria mãe, ela não tem força suficiente para conduzir o relacionamento de casal de uma forma leve, de uma forma alegre. O homem que critica o próprio pai, ele perde força na condução da mulher. Ele tem dificuldade de conduzir os seus filhos para a vida, porque a força masculina dele vem do pai. Então é muito comum que num relacionamento de casal, esse casal inverta os papéis. Por exemplo, a mulher, ela tende a querer educar o homem. Ela quer ensinar como o homem deve se comportar. Ela fica esperando que ele realize a vida de acordo com aquilo que ela acredita que é melhor para a família. E sem perceber, inconscientemente, ela tende a tratar ele ou como filho, que é o mais comum, ou como o pai dela. Porque uma mulher trata o seu parceiro exatamente como ela trata a mãe dela. Para aquela mulher que tudo que a mãe fez foi pouco, tudo que o parceiro dela fizer vai ser pouco, ela vai ter que querendo sempre mais. E tratando esse parceiro como se ele não tivesse uma força própria. E o homem que criticou o pai, que acha que o pai exagerou com a mãe, que acha que o pai não foi o bom homem, né? Ele acaba se distanciando da força dele masculina. E nesse distanciamento, ele perde força de conduzir a mulher dele, de levar essa família adiante com força. Inconscientemente, ele passa a se comportar como se fosse o filho ou como se fosse o pai dela. E claro que nesses papéis invertidos, gente, a primeira coisa que termina é o tesão. E nenhum relacionamento de casal sobrevive sem tesão, né? Um dos pontos essenciais de um encontro de casal, sexo não mantém casamento, tá? Não é só o sexo que mantém um casamento, mas uma coisa você pode ter certeza, que se o sexo não está funcionando bem, é um dos fatores principais para a relação de casal terminar. Então também preciso pontuar que o homem trata a parceira dele exatamente como ele trata o pai. Então, quando um casal tem problema de relacionamento de casal, eles não têm que resolver entre eles. A mulher tem que resolver na relação dela com a mãe dela, o homem tem que resolver na relação dele com o pai dele, para que os dois fiquem mais livres para um aprender a se alegrar com o outro exatamente do jeito que o outro é. Porque se existe um desafio grande, é criar uma cumplicidade e uma unidade aqui entre o casal. Porque quando eu não chego sozinha. Eu trago uma história que vem de muito longe. E o meu parceiro, ele também não chega sozinho. Ele traz uma história que vem de muito longe, de uma distância enorme. Tudo que eu trago é válido. Tudo que ele traz é muito válido, mesmo que não seja igual. E o que faz um casal crescer é quando eles constroem uma unidade.
Eu preciso deixar muita coisa da minha família de origem e ele precisa deixar muita coisa da família dele de origem, para a gente construir uma família agora, a nossa família atual, e conseguir se desprender de lá. Mas quem não se alegrou, quem tem queixa, aí você já sabe, esse desafio aqui vai ser ainda maior. Tá claro para você? Então eu gostaria agora que você fizesse o seguinte exercício. Você percebesse o que de fato você tem exigido ou se alegrado com aquilo que seu parceiro traz. Faz uma relaçãozinha daquilo que de fato você se alegra com ele. E aí eu quero te fazer o seguinte desafio. Não é aquilo que você sabe que ele tem de bom, mas é aquilo que está no seu coração e no seu sentimento todos os dias. Daquilo que ele traz que você realmente admira. E que no dia a dia seu coração se sente preenchido com isso. E para os homens, fazer o mesmo com a sua parceira. Combinado? Então vou reforçar mais uma vez. Se você está passando algum desafio no seu relacionamento de casal, os homens precisam rever o relacionamento com o próprio pai. E as mulheres precisam rever o relacionamento com a própria mãe. Vou explicar uma coisa importante. É muito comum que um homem ele fique mais ligado à mãe e desenvolva nele a força feminina, e a mulher fique mais ligada ao pai e desenvolva a força dela masculina. E o que vai acontecer no relacionamento de casal? Uma mulher mais ligada ao pai com a força masculina, ela se torna uma mulher viril. E um homem que fica mais ligado à mãe dele, ele desenvolve mais uma força feminina, né? Ele se torna um homem que não tem um poder de condução firme. A mulher, ela só se alegra e respeita o homem quando ele tem um poder de condução firme. E um homem, e aí eu quero dizer algo essencial para vocês, né? Eu ia dizer, e o homem só se sente satisfeito com a mulher quando essa mulher, ela realmente traz para ele o feminino, que é aquilo que ele não tem. Um casal, ele tem um encontro para se complementar naquilo que falta. Porque entenda, o relacionamento de casal é a nossa maior dor. Porque essas diferenças que a gente precisa ajustar, elas são muitas, e para isso a gente tem que deixar muita coisa da nossa história. A gente tem que rever a nossa identidade. Na maioria das vezes, uma vida já construída e definida em termos de identidade. Quando o parceiro chega, você tem que rever tudo isso. Então, isso é uma dor, é um desafio. Porque você tem que matar muita coisa da sua história. Mas também é a nossa maior alegria. Porque nada na vida nos completa mais do que o encontro com o nosso parceiro. Aí tem mulheres que falam para mim, claro que sim, os filhos. Eu falo, mas os filhos, eles são o fruto desse encontro. E por isso que há também tanta completude. Quanto mais você conseguir se entregar para o seu parceiro, também receber a entrega dele com aquilo que ele tem para te dar e não com aquilo que você quer exigir dele, tanto mais você ganha força na vida. Então, se o homem espera da mulher o que falta a ele e ela espera dele o que falta a ela, vamos entender isso um pouco melhor. Pode mudar todo o tempo, pode passar várias gerações. A maneira do papel homem existir e do papel mulher existir muda de geração para geração. Por exemplo, nessa geração, a mulher é mais independente. Ela trabalha fora, né? Ela tem uma vida sexual ativa com parceiros fora do relacionamento. Mas na geração anterior da minha mãe, isso não era possível. Nem na geração da minha avó. Então, os papéis eles podem mudar à medida que os relacionamentos acontecem. Mas uma coisa você tem que ter certeza, o que é da essência não muda. E o papel da mulher, o que move uma mulher não é o papel dela, é a essência dela. E a essência pode passar geração para geração que ela não muda. Assim como a essência daquilo que move um homem não muda, o papel muda, mas o que ele traz no interior dele,
que foi passado de geração para geração e vai continuar sendo levado adiante, não se transforma. E na essência feminina, a essência da mulher, ela é uma essência mais passiva. Ela não é ativa. A força do feminino é a força que acolhe, que protege, que dá aconchego, que serve. A força masculina, na essência, é uma força mais ativa, que vai adiante, que avança, que protege, mas não protege no acolhimento, protege na força, na expressão maior de presença. Essa é a força masculina. Então entenda uma coisa, uma mulher busca no homem a essência dele, não o papel. Então o que a mulher precisa de um homem? Segurança. O que um homem precisa da essência da mulher? Acolhimento. Mas um homem que foi mais conduzido pela mãe do que pelo pai, um homem que não se alegrou com o pai dele, será que ele consegue mesmo usar a força dele de transmitir segurança para uma mulher, de conduzi-la de uma maneira firme na vida? E uma mulher que está mais ligada ao seu pai e com uma força viril ativa, será que ela vai conseguir acolher da mesma maneira? Aconchegar seu parceiro? Porque é isso que falta a ele. O homem falta essa capacidade de acolhimento e a mulher essa outra capacidade. Então observem, para a gente não repetir a história dos nossos pais, fazendo todas as juras que nós fizemos, todas as promessas de fazer melhor, nós estamos promovendo um caos na nossa família. As mulheres estão viris e ativas e os homens estão passivos, né? E adaptáveis, completamente adaptáveis. Com isso, a mulher admira menos o homem e tem menos atração por ele e vice-versa. E a nossa família está em risco. E um dos principais fatores que fazem com que um casal se separa é a questão do aborto. E aqui eu não estou falando do aborto provocado, eu estou falando inclusive do aborto espontâneo. Sabe aquele aborto que você nem sonhou que aconteceu? Sabe? Porque tem mulheres que às vezes elas engravidam e o bebezinho, ele não chega nem a se formar, né? Às vezes ele dura 5, 10 dias, isso não é nem diagnosticado pela ultrassonografia. Aliás, a mulher, às vezes ela pensa, nossa, acho que eu tô grávida. Aí depois ela tem um sangramento e ela fala, não tava. E às vezes ela tava e ela nem soube. Deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Quando esse bebê começa dentro do corpo dessa mulher, a força inconsciente do organismo dela se abre para receber esse bebê. E todo esse amor dessa força geradora de vida acontece no corpo dessa mulher. Mesmo que ela não saiba, no inconsciente dela, o corpo dela sabe. Então esse corpo ele entra em movimento. Quando isso acontece na mulher, os filhos sentem e o parceiro também. Então toda a família já começa a se preparar para a chegada desse bebê. Só que às vezes esse bebê morre e essa mãe nem soube. Esse pai muito menos e o filho nem se fala. Sabe, a maioria das famílias não tem noção que isso tem um efeito muito difícil. Porque do mesmo jeito que esse corpo se abre para receber esse bebê, quando o bebê morre, essa dor permanece no corpo da mulher. Essa dor tem um efeito dilacerante no corpo da mulher. E isso precisa ser dito, porque não adianta você amar o seu parceiro de uma maneira enorme, né? Se o seu corpo está dolorido, você vai se colocar indisponível para ele. Lembra que eu falei que muitos casais não se separam por falta de amor, mas se separam por falta de ordem inconsciente? Como nós não sabemos da importância desse bebezinho para a família e de toda a dor que é gerada nessa família quando esse bebê parte, eu quero te desafiar a imaginar quantas famílias hoje estão sofrendo com essa dor.
E aí o que acontece? A dor da morte, ela continua no corpo da mulher. Muitas mulheres continuam com seu corpo desenvolvendo sem ter consciência disso. Continuam engordando, com dificuldade para dormir, como se ela estivesse ainda esperando por esse bebê. E aquele vazio, lembra que eu falei? Que gera depressão, cresce dentro da mulher. E aí essa mulher pode amar muito esse homem, mas inconscientemente ela se torna indisponível para ele. É como se ela precisasse se distanciar dele e também do filho nascido, porque aí a vida começa a ficar pesada. E eu preciso te dizer que esse é um dos fatores que você precisa cuidar. Nós mulheres tendemos diante da maternidade, acreditar fortemente que o poder de gerar a vida é nosso. Como é algo extraordinário que sai da gente, né? O nosso coração bate juntinho com o nosso bebê durante muitos meses. Ele só vive porque nós nos dispomos a trazer eles aqui. A gente protege, a gente guarda, a gente cuida, a gente suporta, a gente doa vida para trazer nossos filhos até aqui. E esse é um poder extraordinário. E muitas mães se confundem nesse poder. Elas olham para o bebê, elas lembram da grandeza de Deus, mas elas passam a agir como se elas tivessem tido a competência de fazer aquilo. E qual é o principal risco disso? É porque se isso foi algo criado por mim, eu preciso dar conta disso sozinho. Compreende? Se a gente entende que não, que nós só fomos instrumento para uma obra divina, na hora de conduzir essa criança, a gente não tem coragem de dar um passo sem consultar a Deus, o Pai, o Criador. E essa teoria é o que acontece na maioria das famílias, mas na prática não é assim. Eu costumo dizer que no período gestacional a mulher se aproxima muito da morte, muito mais do que antes. Ela começa a temer a morte todos os dias. Ela teme perder o bebê, ela teme não conseguir ficar para cuidar desse bebê, ela teme perder o pai do bebê. Então a morte começa a rondar ela de uma maneira que até então ela não tinha vivido. E depois que esse bebê nasce, é muito comum que as mães não consigam enxergar que o bebê saiu dela. As mães, elas agem de uma maneira com tanto medo, o medo continua tão forte no organismo e elas não aprenderam a superar isso, nem em Deus, nem tratando as questões psicológicas do inconsciente. Então ela desenvolve um apego com essa criança de uma maneira, às vezes exagerada e às vezes até bem perigosa. Perigosa para a mãe, porque dessa forma ela vai estar sempre sobrecarregada. Perigosa para o filho, porque ele acaba desenvolvendo uma dependência muito grande da mãe, porque ele fica inseguro de se distanciar da mãe dele. Lembra que eu te falei que a gente não se comunica pelo que a gente fala, nem pelo que a gente faz, mas sobretudo por aquilo que a gente sente? Essa comunicação é muito forte com os filhos. O vínculo entre mãe e filho é algo que é impossível explicar em palavras. Afinal de contas, por 9 meses, ele dependeu totalmente de você para chegar até aqui. Então, se a mãe fica insegura, a criança, ela nasce, cresce e se desenvolve acreditando que viver é inseguro. E aí a gente precisa entender sobre a função da mãe e a função do pai na vida dessa criança. A mãe tem a função de acolher, proteger, segurar, sustentar, aconchegar. Esse é o movimento natural da mãe, de trazer a criança para ela e ficar com essa criança, ensinando a criança a viver por meio dessa proximidade. Só que o pai não. O pai, ele ama de uma maneira completamente diferente. O pai, ele ama soltando, empurrando. Enquanto a mãe puxa a criança, o pai empurra. Enquanto a mãe protege, o pai desafia. O pai, ele ama de uma maneira desapegada. E é natural, né? O bebê não estava no corpo dele. E olha que extraordinária a força da vida. Dessa maneira, essa criança tem exatamente o que ela precisa para se desenvolver. A mãe que
puxa, o pai que empurra. A mãe puxa, o pai empurra. Dessa forma, ela tem tudo que ela precisa para aprender a se posicionar no mundo. Só o pai é capaz de empurrar a criança para a vida. Só o pai é capaz de lançar um filho fora de casa. E ele faz isso amando o filho de uma maneira diferente. Isso é extraordinário, porque a mãe nunca conseguiria desafiar o filho para ele enfrentar o mundo. E o pai, ele olha para a maneira da mãe amar, ele fala assim, gente, se eu não fizer por essa criança, meu filho não vai se desenvolver. Só que aí nós temos um problema muito sério. A mãe, quando olha para o pai amando daquela maneira, ela fala, esse homem não ama meu filho. Ele é capaz de comer e deixar meu filho sem comida. De pegar o pedaço mais gostoso e ainda falar para a criança que não vai dar para ele. Meu marido, ele é capaz de jogar com o João, ganhar e não deixar ele ganhar. Uma mãe no jogo com a criança, ela vai deixar o filho vencer sempre. O pai não. O pai tem consciência que é naquele momento que ele ensina para o filho o que ele vai viver lá fora, entende? Quando a mulher começa a usar essa régua e medir o amor desse homem e dizer, ele não ama o meu filho, a criança sente isso imediatamente. E aí ela não consegue fazer o movimento até o pai. Então uma coisa precisa ficar bem claro. Todo filho precisa ter um movimento interno em relação ao seu pai. E aprender a concordar com esse pai. Não importa se o pai ficou, se o pai está morto ou está vivo, se o pai é bom ou ruim. Essa criança é a soma desse pai e dessa mãe. Dentro do corpo dela, os dois existem. Então, se a mãe nega o pai, essa criança se sente lesada. Se o pai nega a mãe, a criança se sente mais lesada ainda. Ela precisa dos dois. Ela precisa que essa mãe se alegre com seu pai para que ele possa deixar a parte que vem do pai viver. Na ordem natural das coisas, da força do inconsciente, deveria ser assim. A mãe, quando a criança sai dela, aliás, antes de sair dela, a mãe já começa a apresentar o pai para o filho, porque ele não tem a mesma relação simbiótica. A criança não vai reconhecer o pai como reconhece a mãe. Então é tarefa de toda mãe ajudar o filho a ir até o pai. Então ela tem que ir conduzindo a criança para que essa criança emocionalmente se abra para esse pai, para que esse pai cumpra uma tarefa que ela não consegue cumprir. Quando a mãe não consegue fazer isso por uma dificuldade existencial, por acreditar que é responsabilidade dela proteger o filho, aí ela quer proteger o filho inclusive do pai. Quando ela puxa essa criança para ela, essa criança passa a ter dificuldades com o pai. Mas isso não significa que essa criança não ame profundamente esse pai. Pelo contrário, ela ama o pai profundamente. Mas em silêncio. Em silêncio, ela precisa cumprir dentro dela uma lealdade cega à mãe. Porque, afinal de contas, foi a mãe que colocou em risco de morte para trazer ela até aqui. Então, o que a criança faz? Num pacto velado com a mãe, ela exclui o pai. E essa mulher também exclui esse pai. E aí, esse filho, ele acaba ficando órfão de pai vivo. Porque quando ele se afasta do pai, ele desenvolve uma raiva inconsciente pela mãe. Então, ele passa a vida inteira punindo a mãe, porque ela trouxe ele para perto dela e ele foi obrigado a ficar distante do pai. Nós estamos frente a uma realidade muito triste, de filhos órfãos com pais vivos. E aí, essas crianças que hoje são os adultos dessa geração, né, elas estão confusas, elas estão perdidas, elas não conseguem se posicionar, elas não conseguem enfrentar o mundo, situação que só seria possível se ela estivesse em paz com seu pai e com a sua mãe. Se você é mãe, você precisa aprender a conduzir o seu filho para o pai dele. Sabe, esse homem pode ter sido um péssimo homem para você, mas do seu filho ele é pai.
E você precisa separar esses dois papéis para ajudar o seu filho a ficar firme na vida.